Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui no podcast Vivendo e Aprendendo. Já estamos aqui com os nossos convidados. Hoje iremos falar sobre o segundo Congresso Regional sobre o Espectro Autista. Está aqui ao meu lado também participando o Alessandro Xavier, meu esposo, fazendo participação. Diógenes Oliveira, a Ágata Leal, que é também uma mãe atípica. Então tem muita informação para você hoje aqui no nosso podcast. Eu vou dar início aqui, primeiro vou deixar o espaço aberto para vocês darem boa noite aqui aos nossos telespectadores, porque já tem gente nos acompanhando aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite, Diógenes. Muito boa noite, é muito bom voltar aqui em Pimenta Bueno e poder rever alguns amigos. Hoje eu tive a oportunidade de visitar alguns amigos aqui de Pimenta e é para mim uma grande satisfação como representante dessa causa tão especial que é a causa do autismo e trazendo grandes novidades para fortalecer o conhecimento, e eu creio e tenho certeza que vai ser um sucesso e isso vai contribuir muito para a nossa cidade aqui de Pimenta Bueno. Boa noite, Ágata, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. É uma jornada longa, mas estamos aí já 11, 15 anos. Meu filho já é autista, minha filha também. E como mãe atípica, assim, a gente vai vivendo uma gangorra todos os dias. É um sobe e desce, mas a gente sobrevive. Com fé em Deus, a gente segue. Desafios e muito amor, né? Muito. Paciência sempre. Boa noite, Alessandro. Fala, seja gente. bem-vindo. Boa noite, convidados. Boa noite à nossa audiência. E assim como eu acredito que a nossa audiência vai formatar aqui um grande quebra-cabeça. Nós vamos juntar essas peças, montar e chegar aí à realidade do todo. Até porque eu sou muito questionador. E eu acredito que quando a gente vê uma criança movimentando os braços, ajuntando e alinhando as coisas, a gente vai começar aquelas perguntas. Por que que ele faz isso? Por que que ela faz aquilo? E eu acredito que esse meus porquês é o porquê da nossa audiência. E temos aqui gente capacitada para nos responder a todas essas questões. Vamos lá, eu vou dar início aqui apresentando o Diógenes. Já conheço aí de algumas datas, né? Esposa da Miriam, grande, querida Miriam, daqui da nossa cidade de Pimenta Bueno, a irmã dela, a Aldaleia, a Débora. Isso Um grande mesmo. abraço a toda a família, saudade de vocês. O Diógenes, ele é professor, Diógenes Oliveira Portela, ele tem 35 anos, é autista de suporte nível 1 e TDAH, natural de Ji-Paraná, é o pai atípico também, ativista da causa autista no interior do estado de Rondônia, fundador da rede de apoio Comunidade Autista de Rondônia, licenciado em Teologia e Arqueologia. Já gostou aqui. Já gostou, né? Esse também Vamos desviar um pouquinho, daqui a pouco o teologia. tema, né? Vamos deixar para a próxima. Experiência em gestão de pessoas e desenvolvimento de projetos, palestrante motivacional, acadêmico de administração e gestão empresarial. E em 2024 inicia um grande movimento de inclusão e informação pela bandeira do autismo em várias cidades do interior, através de congressos regionais sobre o espectro autista. Diógenes, eu quero dar início aqui. Eu te perguntei aqui nos bastidores, mas é interessante também trazer aqui ao vivo. Desde quando eu te conheço, acho que naquela época, até comentei com você, naquela época a gente não tinha toda essa informação que a gente tem hoje, todo esse estudo, né, sobre o autismo, e até então você não era diagnosticado naquela época. Exatamente. Como que veio o diagnóstico na sua vida? Muito bem, tudo existe um princípio, né? Um princípio como a gente chega a um determinado comum, né? Eu tive que passar por alguns momentos, muitos momentos difíceis na minha vida, que me levaram a chegar ao diagnóstico. Eu posso aqui fazer alguns comentários a respeito. Primeiramente, nós perdemos uma filha, né? Uma bebezinha que faleceu no seu nascimento. E isso mexeu muito com o meu emocional, né? A gente tinha comprado tudo, Rosinha, tinha preparado tudo, a gente tava com aquelas expectativas a 1000, né, com a chegada da Helena, e de repente tudo aconteceu da forma que aconteceu, e então foi uma pancada muito forte, tanto para mim como para toda a minha família.
Alguns meses depois, nós perdemos a mãe da Miriam, né? A dona Ruth, né? Ela veio a falecer devido à Covid, né? Aqui em Pimenta Bueno. E aí, então, foi um outro golpe. Golpe pra mim, porque parecia que tava ali uma pessoa muito mais próxima do que eu imaginava. E ver a situação de ver as minhas cunhadas, de ver o meu sogro, de ver a minha esposa naquela condição da perca da mãe e depois tão recente ter perdido uma criança, para mim foi muito forte. E aí foram passados alguns momentos ainda mais delicados na nossa vida, e aí eu tive que, por um motivo de uma depressão, eu tive que me afastar das minhas funções. Eu servi como pastor da Igreja Adventista durante 10 anos, né? E eu sempre fui muito motivado. A Casey me conheceu nessa época que eu estava iniciando a minha jornada, né, no ministério. E aí eu tive que deixar, né? Eu tive que abrir mão das funções que eu tinha para poder me cuidar, para cuidar da minha saúde e tudo mais. E depois veio, recentemente, vai fazer um ano, a morte do meu pai. Então foram 3 coisas, assim, uma atrás da outra, que desencadearam, assim, um momento muito difícil e delicado. Foi quando que, no meio do meu tratamento com o psicólogo, com o meu psiquiatra, aí eles começaram a fazer uma investigação, me levaram até Porto Velho. Porto Velho eu passei uma semana fazendo várias avaliações, vários testes de avaliações, e chegaram então ao diagnóstico com a neuropsicóloga. E aí foi libertador pra mim, sabe? Porque foi um momento assim que tirou um peso das minhas costas, referente a entender melhor por que eu me sentia tão diferente no meio das pessoas. O porquê que eu sempre fui meio pra frente, sem filtro, o porquê que eu tinha algumas características peculiares, né? Eu me lembro que na faculdade eu enfrentei muita dificuldade devido à minha interação social. Eu convivia num internato, né? E lá eu tinha que conviver com pessoas de outros países, com costumes diferentes. No meu quarto tinha 3 brasileiros e parece que foi um teste, porque eu organizava tudo, os meninos chegavam lá, desarrumavam tudo, e a gente brigava todo dia porque eles deixavam o banheiro sujo, deixavam as coisas meio espalhadas, e aquilo me deixava meio que irritado, né? E eu não compreendia por que tanto me irritava, tanto me deixava meio desbloqueado, né? E aí, hoje eu compreendo. E de certa forma eu não condeno as pessoas que tanto me julgaram, porque elas também não me compreendiam. Por isso que hoje eu entendo que quanto mais informação, menos preconceito. Exatamente. Quanto mais informação, mais conhecimento, mais inclusão, né? Então eu tive uma experiência na minha juventude, na minha adolescência, aonde eu me sentia diferente, mas eu não me compreendia. Eu achava que era normal. E as pessoas que estavam ao meu redor também não sabiam como identificar. Eu sou de 89, nessa época dos anos 80 até os anos 90, não se ouvia falar sobre o autismo. Era muito pouco, raro casos de autismo. O que mais se falava era crianças superdotadas ou crianças hiperativas. Eu fui considerado uma criança hiperativa, arteira, né? A medicina nessa época que você diz aí, década de 80, inícios ali de 90 em diante, ela já tinha alguma coisa a respeito do autismo ou não se falava nada? Tinha. Já havia. Porém, mais a países de primeiro mundo. Ok. Os Estados Unidos foi o primeiro país mais à frente dentro da causa autista. Por isso que a gente pode pesquisar vários temas de filmes contando histórias reais, baseadas em histórias reais de personagens, de pessoas, né, que viveram essa questão do autismo nos anos 80, nos anos 90, né? Legal. Então aí, até chegar no Brasil, foi uma longa estrada, né? Aonde muita gente pensava, aonde estavam os autistas nessa época? Muitos deles estavam em manicômios. Muitos deles estavam em clínicas, internados, com até tratamento de choque. Muitas crianças isoladas dentro de quartos, isolados de som. Então é incrível é incrível no sentido de que a história mostra a entrada do tratamento do autismo com novas terapias, com novas intervenções. Mas se a gente pesquisar de fato no passado,
foi muito triste. Foi muito triste a questão do autismo, porque as crianças eram consideradas crianças com problemas psicossomáticos ou problemas mentais, né? Então houve uma negligência aí no caso. Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Por isso falta que de a estudo. ciência, às vezes, ela avança, mas em determinados casos ela é longa, demorada. Hoje em dia explodiu os casos de autismo. Por quê? Porque se descobriu, através de tratamentos, de intervenções clínicas, psicológicas, emocionais e tudo mais, que as pessoas não buscaram tratamento nem informações. Hoje se busca tratamento e encontra diagnósticos mais rápido do que antigamente. Inclusive com essa rapidez hoje que é diagnosticado uma criança com autismo, vem junto também as críticas de algumas pessoas que não entendem, que não têm noção do que é de fato o autismo, como é o tratamento, quais são os sintomas e tudo mais. E vem junto as críticas. Eu até ouvi falar uma vez, a gente estava lá em São Paulo. Agora todo mundo é autista. Virou moda. Virou uma modinha, né? Agora todo mundo tem autismo e tal. Todo mundo tem TEA, todo mundo tem TDAH e por aí vai, né? Ó, pra você ter uma noção, eu fui diagnosticada quando eu estudava no colégio Decisão com TDA. Não o TDAH, né? O TDA, que é o transtorno de déficit de atenção. E eu tive que fazer, eu passei por psicólogos, fiz tratamento e tal, tudo mais. E logo depois começou a vir as informações e conhecimento, estudos sobre o autismo, né? E aí a gente ouvia isso, né, por lá. Agora todo mundo tem autismo, agora todo mundo virou autista, agora tudo como que é? Me fugiu a palavra aqui agora. Militantes. Os da militantes, causa, né? E assim, como vocês lidam assim com essas críticas que eu acho que todo ser humano hoje, se a gente faz algo de bom, a gente é criticado. Se a gente não faz nada também, a gente é criticado. Em Ji-Paraná aconteceu um fato comigo. É claro que eu também vou permitir que você também fale um pouquinho, que eu acho que você tem alguma coisa para falar. Eu fui convidado no dia 2 de abril, o 2 de abril que é o Dia Internacional da Conscientização do Autismo. E eu fui fazer uma participação na tribuna, né? Fui convidado ali, uma oportunidade bem específica para poder falar sobre o autismo ali diante dos nossos legisladores, ali da Câmara Municipal de Ji-Paraná. O meu vídeo teve muita visualização, muita repercussão, porque em um determinado momento que eu estava falando, haviam autoridades ali que estavam conversando durante a minha fala, durante o meu discurso. E ali eu comecei a me incomodar de tal forma que o barulho estava me incomodando e eu estava perdendo a minha concentração por conta do TDAH e tudo mais, né? E aí eu tive que fazer assim, silêncio, eu preciso de silêncio. Eu sou autista, vocês sabem disso, né? Então assim, isso foi até eu fiquei um pouco ressentido, porque eu fui bem firme com as minhas palavras e olha que eu não sou nada, né? Perto deles, né? E aí teve uma repercussão muito positiva em Ji-Paraná, né? A minha fala ali diante da questão do autismo, e nas redes sociais eu fui atacado. Me taxaram como se eu estivesse me vitimizando por eu ser autista. E ainda colocaram questões muito pessoais, né? E aí isso me mexeu bastante, né? Se a gente não ter um foco, não ter uma formação, né, um conhecimento, a gente pode perder a cabeça por causa desse tipo de ataque, né? Então eu fui atacado, né? Uma crítica que fizeram para mim referente que eu falei que seria muito bom se nós tivéssemos pessoas com autismo defendendo as políticas públicas. Porque uma pessoa que conhece a realidade, ela sabe do que acontece de fato, ela pode contribuir muito mais do que uma pessoa que de repente ela defende a causa, mas ela não sabe a realidade. Uma coisa é um autista, ele falar sobre o autismo, como eu. Outra coisa também é uma mãe atípica falar, porque ela convive com uma criança autista. Outra coisa é uma outra pessoa que não é atípica,
de repente falar algo que ela não tem conhecimento nenhum de causa, porque ela não vive na pele o que é o preconceito, o que é a falta de inclusão, né? Então eu fui atacado, porém isso para mim passou, né? E eu ainda pude ter a oportunidade que eu tive de implementar um projeto que saiu da mente de um autista, da mente de um pai atípico, sem nenhum tipo de apoio de nenhuma instituição, apenas com a iniciativa privada e um grupo de mães, e deu tudo certo. Mas eu acredito que mais adiante aqui no nosso bate-papo, eu vou poder falar um pouquinho mais do que aconteceu em Ji-Paraná, que ali foi o pontapé inicial da comunidade autista de Rondônia, para tudo que vai acontecer daqui para frente, né? E eu acredito que a Agatha, ela tem muito a contribuir agora nessa fala da questão da inclusão, da questão do que as pessoas veem de fora. Porque uma coisa é você ver por dentro, outra coisa é você ver por fora, né? E às vezes as pessoas não têm a compreensão. Ah, isso é frescura. Ah, isso é vitimismo. E não é assim. Falta de educação. Então é falta de surra, falta de chinelo, né? Então, assim, antes eu mesmo não compreendia o próprio autismo. Quando eu ia no supermercado, vou contar um fato pra vocês e já vou deixar você falar, amiga. Eu tava no supermercado lá em Ji-Paraná, e aí a Miriam, ela foi até na frutaria, né? E o Paulo, meu filho, ele tinha 4 anos, né? E ele tava comigo em outro setor do supermercado, era lá no Irmão Gonçalves. Foi a pior vergonha que eu passei na minha vida. O que aconteceu? Eu estava num momento um pouco delicado assim da minha vida, e eu estava bem mal vestido, eu estava bem largado mesmo, sabe? Eu tava com uma bermuda, uma camisa regata, um chinelo havaiana de dedo, tava bem confortável. Bem confortável, mas largado, né? E aí a Miriam se distanciou de mim, foi até a frutaria para comprar algumas frutas e tal, e o Paulo ficou comigo. Quando de repente ele queria comprar umas coisas, e eu falei para ele: Paulo, papai não tem dinheiro para comprar isso. Ele começou a gritar no meio do supermercado e começou a correr. E eu fui atrás dele, correndo. Quando de repente o meu filho começou a gritar assim: socorro, socorro, ele quer me sequestrar. 4 anos. Socorro, socorro, ele quer me pegar. E aí ele começou a entrar no meio do vucu-vucu, sabe? Era um horário de pico. E ele começou a chegar nas pessoas falando: ô tio, olha, ele quer me pegar, ele quer me pegar. Aí eu cheguei perto, falei: moço, tinha um cara olhando com cara feia pra mim, porque eu não tava com aquela aparência de pai, eu tava com a aparência de... sei lá o que eu tava aparecendo naquele momento. Eu falei: moço, pelo amor de Deus, ele é meu filho, moço. Ele é o meu filho. E aí ele se jogou no chão, começou a espernear e começou a gritar: socorro, socorro, ele quer me pegar. Aí as pessoas começaram a me olhar torto. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a entrar em crise. Que aí era um autista lá em crise gritando, o outro autista preocupado. Aí eu saí de fininho e fui lá na frutaria e falei: Miriam, vai buscar o Paulo. E aí a Miriam: o que é essa gritaria? Ah, ele tá lá. Vai lá buscar ele, porque eu não tô em condição. Eles vão achar que eu sou sequestrador, que eu quero sequestrar a criança, porque ele saiu correndo pedindo socorro no meio da multidão. Gente. E aí o pessoal começou a olhar feio pra mim, porque eu tava parecendo um largado mesmo, uma cara de sequestrador, né, de criança. E aí foi uma vergonha tremenda que eu passei. Lição que eu tomei naquele dia: nunca saia de bermuda pro supermercado e chinelo, havaiana. E nunca saia sem colocar o colar. Porque o meu filho tava sem o colar de identificação. Porque se ele tivesse com o colar, com certeza, né? Você que é mãe, muito mais anos que eu. As pessoas do mercado iriam entender que era uma criança, vamos dizer assim, especial. Uma criança com um comportamento atípico. Porém, ele tava sem o colar e eu também tava sem o colar. E foi uma situação tão engraçada, mas ao mesmo tempo muito constrangedora pra mim. Então, depois daquele dia, eu nunca mais fui no supermercado mal vestido, sabe? Porque foi uma experiência tremenda. Quem nunca mais foi sem o colar? Não, eu uso agora até no chuveiro. Até no banheiro eu uso o colar. Ó, eu sou autista, tá? Se caso acontecer alguma coisa, dá uma desregulada aí. É meu filho. Eu sou pai dele. Aí a Miriam: ué, mas o povo não olhou na cara do menino e vê que você é a cópia do menino? Mas o menino tava gritando, gente. Gritando: socorro, socorro, ele quer me pegar. E olha a minha cara de vergonha. Gente. Mal vestido e as pessoas olhando assim, olhando torto, né? Mas enfim, Ainda bem que não chamou a polícia, né? E a Miriam conseguiu reverter. Aí ela foi lá, tirou ele tava lá
rolando no chão e gritando, socorro, socorro. Ela foi lá, pegou ele no colo e parou de chorar. Olha. E aí eu fui lá pro estacionamento no carro, porque eu tava morrendo de vergonha. Eu nem passei no caixa, eu fui fiquei lá no carro esperando lá. Desse jeito. Então, amiga, é assim mesmo que a gente tem uma luta de cada dia, né? Como pai, como mãe, né? Todos os dias. A sua é duas meninas? O menino e a menina. Um casal. Dizem que menina é mais raro, é isso mesmo? Geralmente assim, é mais propício para homens, né? Tem não falado é que aí. é raro. Igual, quando eu descobri o do Natan, o Natan tava com... Eu sempre soube que tinha algo diferente. Legal. Mas os médicos falavam assim, não, você tá caçando coisa, tá caçando doença, o seu filho é só imperativo. E eu falei, gente, não é, tem alguma coisa aí. Não, você é doida. Então, assim, você é taxada de doida. E aí, na pandemia, o Natan mudou completamente. O Natan não dormia, o Natan andava pela casa, o Natan começou a ter toque, fechar a casa, lavar a mão excessivamente. E aí eu falava pra pediatra, pelo amor de Deus, o que eu faço? Ele não para. Ele tá assim, ele começou a comer, tipo, ele não tinha noção do quanto que ele comia. Ele acabava de comer e falava assim, mãe, eu tô com fome. Eu falei, mas você acabou de almoçar. E aí a pediatra falou assim, Agatha, eu vou te mandar pro Dr. Carlos Eduardo Encacqual, que é o psiquiatra. Ele olhou pro Natan, ele viu uma pasta dessa grossura de exame, de tudo, ressonância, eletro, tudo. E o Natan tinha umas manias em casa, então assim, a forma de colocar roupa, a forma de não misturar comida. Não, isso é normal da criança, o Natan não engolia carne. E aí o doutor falou assim, mãe, seu filho é autista. E ele tem TDAH, nível de suporte 2. Geralmente a mãe entra em luto, é a fase do luto, que a mãe fala, não é, não aceito. A negação, né? Uma negação, assim, que o médico falou assim, vive o luto. É igual se fosse o luto. Eu olhei pro doutor e falei assim, tá, e agora? Eu vou pra onde? Você vai buscar isso, isso e isso. Ok. E aí eu lembro que era 3 médicos e ficaram todo mundo olhando pra minha cara, tipo assim, ela não vai chorar, ela não vai se espernear. Eu falei, não, eu já sabia. Só que nunca me deram ouvidos. Agora eu vou buscar, porque o Natan, ele teve apraxia da fala. Então ele não falava palavras com R, L e o G. E aí, assim, fizemos fono durante 7 anos e nada, deu uma melhorada, mas não mudava. Ah, tá flácido, aqui tá flácido, é a língua. O doutor falou, não, mãe, o seu filho, ele tem memória fotográfica. O seu filho, ele não teve a parte do cérebro que ele não consegue aprender, tipo, não teve uma dificuldade ali, mas ele teve a dificuldade da fala, da coordenação motora. Porque eu falava, gente, mas o Natan, com 10 anos, o Natan não consegue cortar uma carne, uma pizza. E eu achava que era assim, é frescura, ou é preguiça. Até que na pandemia eu falei, epa, tem coisa errada. Aí o doutor falou, não, mãe, seu filho gosta de futebol? Então ele vai fazer futebol. Coloca numa natação, coloca numa academia, porque ele precisa fortalecer. Porque ele não consegue fazer esse movimento de fechar. E o Natan, ele sempre foi muito inteligente. Então eu falava assim, nada a ver, porque o menino é super inteligente. Mas não, ele tinha as dificuldades dele. E quando a gente saía, eu lembro que a gente ia pra igreja. Ai, meu Deus. Quando o som ligava, ele já começava. A gente ficava com o Natan do lado de fora, porque incomodava. Ia num lugar... Toda lanchonete que a gente ia, ele derrubava um copo. Toda vez. Então ele criou um ritual. Toda vez que ele ia na lanchonete, ele tinha que derrubar aquela taça ou aquele copo de água pra ele se regular. E eu não sabia. Então eu parava de sair, porque todo mundo olhava e falou assim, nossa, que menino sem educação, nossa... E aí saía num lugar no mercado, chorava, era uma gritaria, queria uma coisa e... Ai, mãe, tem que dar uma varada, mãe, tem que fazer isso. Eu lembro a primeira vez que eu bati o Natan desceu uma lágrima. O Natan olhava pra mim assim, não só chorou? respirava. Não, ele não chorava. E ele, tipo assim, fungava assim, de nervoso. E aí o doutor falou assim, ele não vai. Por quê? E assim, ele se machucava, às vezes ele não sentia dor. Quando ia ver, já tava roxo, machucado. E aí ele falou assim, não, o Natan, eles têm uma certa... Uns têm sensibilidade mais e outros demora. Ela também tem isso. E aí, quando foi com 11 anos, foi fechado o laudo. Beleza. O que eu fiz? Tem o Dr. Thiago Castro, que é um pediatra, que ele saiu de Paraná para Foz do Iguaçu. Ele é pai atípico de 2 autistas. Peguei, comprei o curso dele. Parcelei lá várias vezes. E fui estudar sobre o autismo. Isso eu quero só aproveitar essa oportunidade para fazer um gancho. Isso é o que a maioria das mães tem feito hoje no Brasil. Por conta de políticas públicas, não ter não ter acesso. É por conta que as nossas políticas públicas são muito precárias para o tratamento. Então, muitas mães, elas estão se buscando conhecimento, como a Agatha está citando aqui, que ela procurou informação, ela procurou meios de poder compreender melhor
uma forma de se adaptar, uma forma de tratar, uma forma de remediar a situação que ela está vivendo na casa dela. Então, hoje em dia, eu falo com toda segurança que eu tô aqui, de repente, falando para várias mães que estão assistindo essa live, que fazem a mesma coisa. Ficam pesquisando. Eu já me deparei vendo a Miriam madrugada e à noite, às vezes sem sono, preocupada, né? Com o celular ali, quando eu vejo ela tá lendo, ela tá vendo coisas sobre o autismo, ela tá estudando sobre o autismo. Então, muitas mães têm feito isso, né, Agatha? É porque o médico, ele te dá o laudo ali, mas ele não te dá uma receita. Olha, agora você vai fazer assim, assim, assim. Não, Verdade. olha, o seu filho é autista, se vira. Isso é verdade. Tipo assim, vai. Alguns falam, agora outros não. Então eu falei, e agora? E o doutor falou assim, olha, você vai buscar isso aqui. Mas, epa, eu moro em Pimenta não tem isso. Eu nunca nem ouvi falar nessas terapias. Terapia ocupacional, pedagoga, psicóloga, terapia ABA. Eu falei, eu não sei nem o que é isso. E aí, a partir, igual, ecolalia, eu não sabia o que era uma ecolalia. O meu filho, ele andava, ele conversava, mas ele ia até um ponto e voltava. E eu não consigo conversar com a pessoa se movimentando. E eu falava, para. E aí eu fui ler, fui pesquisar. Você não pode interromper, né? Porque ele está se autorregulando. E ele andava, e o Natan era aquele assim, ele lia um livro, ele falava, ele estava vendo a TV, vendo você conversar no telefone, e ele conseguia te passar tudo, a data, o horário que você mexeu, que você fez. E eu falava, gente, não pode uma criança tão pequena fazer tudo isso. Memória fotográfica. A questão de fazer um exercício. Mãe, aquele dia, tal hora, 2 horas da tarde, você falou assim que essa pessoa estava com roupa tal, no lugar tal, assim, assim, assim. Ele lembra de coisa de 1 ano de idade. O doutor falou assim, seu filho tem memória fotográfica. E às vezes é difícil, porque assim, é uma discussão que quando eles querem uma coisa, é aquilo, e às vezes a pessoa fala assim, é falta de educação. O Natan e a Ayla, eles não têm filtro. O filtro é o quê? Você tá feia, você tá chata, você é gorda, nessa roupa você tá horrível. É na lata, tipo assim, não tem meio termo com eles, sim ou não. E aí, eu comecei a estudar. Era só 25% que a menina era autista. Até 3 anos, a Ayla era uma criança. Ela nasceu muito esperta. Natan, a mesma situação, de rolar cedo. Só que ela demorou muito pra sentar. E eu, mas tem alguma coisa aí. Só que aí ela começou a falar com 8 meses. E eu falava, não, mas não pode um negócio desse. E aí eu comecei a ver traços do Natan. Aí o médico, ela tá imitando. Eu falei, como que ela tá imitando? O Natan tem 15, ela tem 5. Não tem como. E aí eu falei, gente, a data não bate. Com 3 anos, aí ela mudou radicalmente. Aniversário dela, ela tampava o ouvido e ela gritava e ela falava, para com o ouvido. E eu nem me toquei, porque o Natan, quando cantava parabéns, o Natan chorava. A vela, ele tinha medo da vela. A Ayla, mesma situação, tampava o ouvido e gritava. E aí eu ficava assim, saía de casa, daqui a pouco começava a gritar, quero ir embora. E as crianças, tipo, sempre criança mais nova ou criança mais velha, nunca da mesma idade. Raramente, dá pra contar nos dedos as crianças da mesma idade que ela se dá certo. E sempre mandona. Aí começou a roupa, seletiva alimentar extremo, que a Ayla pode passar até 15 dias só no leite e no suplemento. Tem que tirar a mamadeira, mãe, tem que tirar isso. Eu falei, não vou. Aí eu fui no neuro, o neuro falou assim, você não vai tirar a mamadeira, você não vai tirar a fralda, porque a fralda noturna eu não consegui tirar. Porque na cabeça dela, ela precisa do mamar e da fralda para poder dormir. Se não tiver, é um perrengue. E a Ayla, assim, ela não dormia, ela cochilava. Cada meia hora essa menina mamava. Até levei na pediatra, falei, tira logo do peito, pelo amor de Deus, porque não tá sustentando. E eu vou tirar, porque eu não durmo, ela não dorme, ninguém dorme, fica todo mundo assim. Por quê? A Ayla e o Natan eram noturnos. Dava ali 6h30, 7 horas, os bonitos queriam conversar, olhar pro tempo. E não queria, ela não gostava de luz apagada, era só luz acesa. E durante o dia queria dormir, passava o dia todo dormindo e à noite queria. E na barriga eles faziam isso. Então, assim, o doutor falou, olha, é genético, porque o autismo, 80% ele é genético. Os estudos hoje apontam que 80%. Às vezes os nossos avós tinham genes, mas não apareceu, como que eu posso falar? Me socorre. Na primeira ou na segunda geração. Não apareceu, tipo... Acontece na terceira geração. Vai aparecer nos netos, nos bisnetos. Exatamente. Então, assim, às vezes o pai tem, mas ele não, vamos dizer assim, não aflorou. Exatamente. Não tem a síndrome, não tem as manias, não tem as dificuldades. Mas aí no filho vem. Quer dizer que ele não tem? Ele tem. Deixa eu aproveitar aqui essa sua fala para fazer uma pergunta, porque eu vi na internet e até me mandaram lá e depois a gente começa a se sentir culpado, porque a gente como mãe, a gente fala assim, não vou fazer isso, não vou dar isso, não vou permitir tela, não vou permitir isso, não vou permitir aquilo. E aí quando você se vê na maternidade, só quem é mãe e pai sabe
Você acaba deixando a criança assistir ali um pouquinho de desenho, você acaba dando uma bolachinha. Eu falo isso por mim. E aí me mandaram um vídeo falando sobre o excesso da tela e tal, e que essa questão do autismo tinha a ver com isso. Essa é a minha pergunta. Ok. Essa questão da tela, né, da criança estar assistindo um desenho, ela tem algo relacionado ao autismo? Tipo, uma criança que ela desde de pequenininha, ali, desde bebezinha, assistindo desenho e tal, e acabou desenvolvendo o autismo nessa criança. Isso tem alguma coisa a ver? A tela? A tela, na verdade, a tela em si, ela não vai tornar a criança autista. Agora, o excesso de tela, ele vai interromper muitas fases didáticas relacionadas a conhecimentos, relacionado ao desenvolvimento intelectual da criança. Ele pode, sim, o excesso de tela, ele não vai causar uma superestimulação. Ele não vai causar o autismo, mas ele vai causar um retraso, sim. Acelerar. Ele vai acelerar algumas etapas no desenvolvimento da criança que poderá, sim, trazer alguns problemas, não nada a ver com a questão do autismo. E para uma criança com autismo? E a tela, isso aí é uma mistura bem arriscada. Mas é um grande desafio. Mas tem uma diferença. A minha filha, ela não pode ficar sem televisão. Não é que ela vai ficar o dia todo, mas eu já fiz o teste. Você tem que tirar totalmente. Não resolve. O Natan, ele já não se importava muito. Tinha que ficar. Ela não, tem que ficar lá tocando, mesmo que ela não tá assistindo, mas ela precisa ouvir. Se ela ficar sem energia, se ela ficar sem a TV, ela tem crise. Então, assim, vai muito do que você deixa assistir, porque geralmente a tela deixa a criança mais acelerada, mais nervosa, mais ansiosa, ela come compulsivamente. Então, assim, tem todo... Mas se você souber, igual, jogar no celular, eu baixei um aplicativo que é uma tarefa que ela faz durante tantas horas, ela tem ali 2 horas, mas ela vai estimular o tempo inteiro. São tarefinhas, videozinhos, coordenação motora, questão de cores, números. Existem aplicativos educativos que são direcionados para o aprendizado, tanto de crianças atípicas e crianças não atípicas. Esses aplicativos, já foi comprovado que eles são ferramentas, são considerados como ferramentas no desenvolvimento e na educação da criança. Agora, eu falo como pai que quanto mais tela, a criança acaba se tornando mais dependente. E na minha casa, por exemplo, nós temos uma grande luta para tirar a tela do Paulo. Porque, infelizmente, às vezes entre a gente ter que fazer um trabalho, fazer alguma coisa, às vezes a gente acaba cedendo demais. E isso acaba passando dos limites, né? E quanto mais tela, mais a criança se torna mais dependente. Eu já vi casos, não foi o caso do meu filho, mas eu já constatei casos parecidos de que a criança tá dormindo e as mãozinhas da criança tá assim, ó. Tá dormindo e tá lá. Tipo mexendo. Parece que a coordenação motora ficou tão... Virou um vício. Virou um vício, uma coisa tão mecânica. A memória já guardou aí a criança tá dormindo, depois que dormiu e largou o celular ali por alguns minutos, mas aí ela permaneceu ali no subconsciente, sei lá, nessa questão mais da questão não emocional, mas psicológica, né? Ali, ó, mexendo, dormindo e mexendo as mãozinhas, né? Assim como mãe, você se culpa, mas vou dizer uma coisa, às vezes a criança tá chorando, você tem que fazer um almoço, você tem que fazer alguma coisa, você tem que trabalhar. E aí, você vai fazer o quê? É a realidade de muitas mães. Aí, às vezes, o médico te condena, ou, não pode. Ok, não pode, mas uma coisa é você ter, igual, uma ajuda, ter ali... Um suporte. Exatamente. Outra coisa é só você e as crianças. Exato. E aí, você vai fazer o quê? Porque eu lembro quando a Ayla era neném, pra mim fazer almoço, eu tinha que esperar o Alexandre chegar em casa, pra mim poder passar pra ele, porque ela não ficava no chão, ela não ficava na cama, ela nunca dormia no berço. Parece que tinha espinho. O Natan não, o Natan deixava no chão, no paninho, o Natan ficava e fazia tudo. A Ayla, não. Então, eu fiquei assim tanto que, de uns meses pra cá, eu descobri que eu tava com depressão. Porque a gente suporta, é uma carga tão grande que as pessoas de fora, elas não entendem. Eu queria tocar nesse assunto que ela tá falando aí. Mas nem parece... Gente, não tá escrito na testa da criança, mas vai ficar 24 horas dentro de uma casa que você vai ver qual a dificuldade para você fazer aquela criança sair de casa, muitas vezes ir num local. Ontem eu tive que ir em Cacoal
E a Ayla queria uma boneca, porque a Ayla ama Frozen. E aí... Um hiperfoco dela. Nossa, boneca. A Ayla é hiperfoco, boneca. O Nathan é futebol. E aí ela começou a gritar. E ela gritava. E eu só olhava assim, fazia assim, fingia que não tava nem vendo. E eu, hoje não. E aí ela se taca no chão. E aí, às vezes, eles se machucam. Então, assim, a Ayla teve fase dela arrancar sangue dos lábios. Ela vai puxando. Eles vão... Chega numa fase que eles começam a se machucar. Arranhar. A Ayla já teve uma fase de machucar a gente. Deu a crise, ela taca a mão na direção, não tá nem aí. Ela detesta que toca no cabelo dela. E as pessoas fazem o que com a criança? Ai, que lindo! Aí ela tem mechas no cabelo rosa e azul. Então, assim, nossa, mãe, você fez isso? Fiz. O cabelo cresce, a gente corta, sabe? Mas fiz. E aí a menina veio e colocou a mão. Aí ela olhou pra ela assim, de lado, assim. Eu falei, vai meter a mão. E eu fui, tirei a mão da menina. Falei, tira a mão. Ela não gosta. Eles não... Tem autista que não gosta que você toque. A gente não gosta de ser tocado. Então, assim, tem uns que abraça, que passa a mão. E, não, só que os meus filhos, eles falam que me amam, eles me abraçam, eles me beijam. Então, assim, eles têm esse lado. Só que tem hora que o sensorial deles ataca tanto que eles não querem que você encoste. Ou às vezes que você repita. Eles não gostam. Tipo, Ayla, se você chega e fala assim, ai, você é linda. Fala 3 vezes. Ela vai olhar pra você assim, tá bom, eu já sei, agora chega. É, na lata. Às vezes eu chego em casa, tô achando que eu tô linda, maravilhosa. Tava loira, eu cheguei morena. Nossa, você tá horrível. Mulher, você tá horrível. E ela fala desse jeito. 5 anos. E às vezes eu falo assim, meu Deus, tem um adolescente dentro de casa. Nossa, você tá horrível. Eu queria aproveitar isso que a Agatha acabou de falar, é algo muito sério, tá? Para vocês terem uma ideia, foi levantada uma pesquisa em uma universidade renomada dos Estados Unidos. Eu, inclusive, tenho esse tema e eu vou expor esse tema aqui no Congresso em Pimenta Bueno, onde que foi constatado que a carga emocional de uma mãe atípica, ela é comparada a um soldado em guerra, em combate. Vejam só, vou repetir isso para você que está acompanhando aí na tela. Ó, a carga emocional de uma mãe atípica, eu não estou falando de pai, porque às vezes nós como pais, nós falhamos muito em dar o suporte necessário para a esposa. Eu falo isso porque eu sou pessoa autista e porque eu encontro às vezes dificuldade de oferecer o melhor suporte para minha esposa que cuida de uma criança autista. E foi comprovado, né, que a mãe autista, a mãe de uma criança autista, ela tem uma carga emocional muito pesada. Outro assunto também muito delicado. Aumentou o número de mães atípicas cometendo suicídio. Tivemos já 2 casos de a mãe matou o filho de 3 anos lá em São Paulo, no interior de São Paulo. Ela matou a criança e depois ela se matou. E na nota que ela deixou claro, não aguento mais essa vida. Ela matou o filho porque para ela era o fim do mundo, porque ela não tinha apoio da família, ela não tinha apoio do ex-marido, não tinha nada. Ela matou a criança e se matou no final. Isso eu só considero que é um fator muito grave e que é uma realidade na maioria da maternidade atípica. É que a depressão, ela é silenciosa, né? Exatamente. As pessoas olham e até comentam. Eu demorei pra descobrir. Mas pra isso não tem nada. Depressão. Exatamente. A mãe em si, ela abre mão de tudo por causa do filho. Ou seja, ela deixa de se cuidar, ela deixa de fazer tudo que ela sentia mais prazer para poder oferecer o máximo, o 100% ou até o 200% para o filho. Então, tem um tema que inclusive eu vou ser um dos palestrantes que eu vou trazer para cá, para Pimenta, onde eu vou falar a respeito de um estudo que foi feito nos Estados Unidos. Eu vou trazer esses estudos. Inclusive foi um tema que eu falei lá no simpósio. Teve um simpósio em Porto Velho no mês retrasado, onde eu falei sobre essa questão do autocuidado com os pais atípicos. Por que é necessário que os pais atípicos tenham o autocuidado? O que seria o autocuidado? É quando eu tenho uma carga emocional muito grande e eu tenho que começar a administrar melhor o meu tempo para eu poder também me cuidar e cuidar do meu filho. Porque não adianta eu ficar doente para cuidar de uma outra pessoa que precisa de cuidados especiais, né? Então, dentro dessa palestra que a gente desenvolveu,
também fala-se muito da questão dos casamentos. Olha, eu não quero desanimar não, mas casamentos atípicos são complicados. Eu não vou dizer que dentro da minha experiência matrimonial tudo foi flores, tudo foi rosas, não é fácil. Porque você conviver com uma pessoa divergente, você conviver com uma pessoa atípica, é muito desafiador. É muito desafiador. A gente passou, né, Então, Baby, é difícil, porque, olha, há muitas mães solos. Em Ji-Paraná eu conheço 2 mães. Uma é viúva, o marido faleceu, jovem, e ela ficou sozinha para cuidar de 2 crianças. Ela trabalha em 2 empregos. Ela trabalha de dia no comércio e de noite ela trabalha em outra função, para poder sustentar a casa sozinha, porque ela é mãe solo e não tem suporte da família. E outro detalhe, as terapias, né? São caríssimas. Caras. A gente vai entrar nessa parte. Mas enfim, aí como, fechando essa parte que eu estava relacionando à questão do casamento, não é fácil, porque a convivência com uma pessoa atípica é desafiadora. Tanto para aquela pessoa que você convive, como para aquela pessoa que é, de fato, o autista, né? Então, há muitos índices de separação. Geralmente, acontece a separação quando o casal descobre que o filho vai precisar de suporte, que o filho é autista. E, infelizmente, eu não vou aqui defender a categoria masculina, né, dos homens. Mas os homens, eles abandonam. Os homens, eles abandonam as esposas após o diagnóstico. E existe os que são casados que você acaba descobrindo, você é casada, mas parece que você não é casada. Tipo assim, o suporte todo vai pra cima, sobrecarga ali tá em cima da mãe. Tipo, o pai acha que às vezes porque ele coloca comida em casa, porque ele... eu tô aqui. Não, mas você tá aqui como? Então assim, há uma pesquisa, todas as vezes que tem uma palestra, alguma coisa, é falado sobre isso. Porque é desgastante, porque a mãe vê, e o filho, tudo é mãe. Tá, mas quando é que essa mãe pode parar? Tanto que quando eu descobri que eu tava com depressão, eu falava pro doutor, não, mas eu me arrumo, eu dou risada, eu converso, eu saio. Ele falou assim, sim, essa é a pior. Você viu que você está entrando, eu entrei em surto. Em surto, assim, que eu não conseguia ouvir a voz dos meus filhos. Por conta eu acredito que seja por conta da sobrecarga emocional. Sim, que ela foi né? acumulando, sim, porque né? aí você fala assim, não, eu dou conta. Eu colocava assim, não, eu vou levantar porque Acaba criando eu dou uma exaustão. conta. Isso é acumulativo, Sim. sabe? Vai Não, acumulando, né? Isso vai dar certo. Eu vou. Não, eu suporto. Vamos. Aí o doutor falou assim, ok. E você vai cuidar de você quando? Não, mas o meu filho precisa de tal coisa. A minha filha precisa de tal terapia. O meu filho precisa disso. A minha filha tem que fazer tratamento de tal coisa. Tá. Mas se você tiver de cama, e aí? Exatamente. E aí quando você tá assim, parece que aí todo mundo resolve te atacar. Olha, eu tô... Aproveitando, Agatha, que depois a gente tem a participação também da Ivânia, que está aqui junto com a gente. As mães aqui que estão participando, tem bastante gente aqui mandando mensagem. Inclusive, deixa eu só mencionar aqui rapidinho o nome dos nossos telespectadores que estão nos mandando mensagem aqui no YouTube. A Sheila Salles está aqui conosco. O Giovanni Silva, Eduarda Fonseca, a Adriane de Souza, nossa cunhada, minha cunhada lá de São Paulo. O pessoal de São Paulo também ligadinho aqui conosco. A Dorvalina Simplício. Bastante gente. Rosineia também junto conosco. A Marli. A Cristiane Cardoso, Imperial Representação também aqui. Eu acho que é o esposo da Agatha. Alexandre, o pai da... O pai da Ayla vive arranhado. O Giovanni até comentou aqui que o Gael é assim, ele se morde. Então tem bastante pais aqui e mães participando. Eu quero aproveitar para dizer para vocês que estão assistindo a gente, eu estou olhando ali para a câmera, tudo que a gente está conversando aqui, nós vamos apresentar por meio de várias palestras. Todos esses temas aqui é como se a gente tá dando aqui um spoiler, né, de tudo que você que mora aqui na região de Pimenta Bueno, você que é de Cacoal, você que é de Alta Floresta, São Felipe, você que é de Espigão do Oeste, você que é daqui de Pimenta Bueno, tudo isso que nós estamos aqui conversando é apenas
eu posso colocar aqui como uma introdução, um aperitivo de tudo que nós vamos abordar no Congresso. Tem umas fotos aí, né, produção, pra gente passar aqui, é pra você falar sobre as palestras, já que você entrou nesse assunto. E a Evânia já vai se preparando aí pra entrar junto conosco aqui também. Nós temos, eu gostaria, não sei se tá dentro aí da sequência, algumas imagens. Isso, exatamente. Esse foi o primeiro congresso regional do espectro autista no interior do estado, né? Aí nós temos aí um público de quase 400 pessoas. Lembrando que aí nós tivemos pessoas de várias cidades do interior do estado, da capital também, né? Que participaram. Pode ir passando, por gentileza? Acredito que também deve estar passando para os nossos espectadores, né? Essas imagens. Tá ao vivo e aqui aí, então, aí nós temos um congresso que nasceu no coração de um grupo de pais atípicos, ali de Ji-Paraná, onde eu tive a oportunidade de organizar, né? E foi um desafio para uma pessoa autista com algumas limitações ainda organizar tudo isso, né? Que vocês estão vendo aí na tela, né? E a intenção dos congressos regionais é de proporcionar não somente a questão do conhecimento, da capacitação, da inclusão, mas também trazer para o interior do estado de Rondônia esse tipo de evento. Porque eu acredito que nós somos os únicos do interior do estado de Rondônia que estamos promovendo esse tipo de evento, né? Esse tipo de meio de levar adiante a causa do autismo através de profissionais da saúde, pessoas que estão ali no fronte de batalha, né? E aí, então, nós temos algumas imagens aí, né? Esses são os nossos parceiros, aí nós temos ali o psiquiatra, Dr. Wendel, nós temos ali também me foge agora a memória dos nomes dessas queridas, mas elas são representantes ali do Centro de Autismo Municipal de Ji-Paraná. Nós temos também ali a Maria João, que é a diretora, uma das diretores ali da APAI de Ji-Paraná. Aqui ao lado nós temos uma palestrante, e ali nós temos também a filha, que é autista. Nós também estivemos homenageando algumas empresas, que são empresas que acolhem pessoas autistas para trabalhar. Hoje o mercado de trabalho, ele ainda não é tão inclusivo na questão do autismo, né? E aí nós homenageamos algumas empresas de Ji-Paraná, que são empresas que abrem as portas para pessoas, né, com autismo trabalhar, né? Isso é muito interessante. Então aí nós temos algumas fotos, né, do evento em si. Foram 2 dias de congresso, né? E foi um sucesso. No começo houve muitos obstáculos, né? Nós não tivemos apoio nenhum político. Eu até achei melhor, né? A gente está vivendo um momento muito delicado da política pública. Polarização. Então eu achei até melhor que não houvesse essa mistura, né? Mas assim, foi desafiador, mas no final deu tudo certo, sabe? E muita gente dizia que não ia dar ninguém, muita gente assim, sabe? Sempre tem aqueles que torcem ao contrário. Até pessoas da própria causa autista achando que não ia dar ninguém, porque as pessoas não... Achando que assim, não há incentivo, não tem condição e tal. E deu certo. Ou seja, partiu de um grupo de pessoas... Partiu assim da boa iniciativa, né? Isso na verdade tinha que partir da prefeitura municipal, tinha que partir da Câmara dos Vereadores, tinha que partir do poder público, mas infelizmente isso não parte deles, parte de pessoas de fora, de meros contribuintes. Eu me coloco dessa forma, né? Porque eu não faço isso para me promover, eu faço isso pela causa, né? E então assim, eu fico muito contente quando eu vejo essas imagens e eu vejo aí o resultado de um planejamento, de uma pessoa super organizada, de uma pessoa com autismo, com diabetes tipo 1, como é o meu caso, né? E como deu certo tudo que a gente organizou de fato, né? E foi um grande sucesso. Eu tive muito apoio, eu até fazendo aqui um parênteses, eu quero agradecer para vocês pelo espaço, agradecer mesmo de coração aqui o espaço. Eu tive muito apoio da mídia, os canais de televisão, emissoras de rádio,
de Ji-Paraná me deram muito apoio, eles me deram muita visibilidade e foi um sucesso mesmo o apoio dos meios de comunicação. E isso aqui em Pimenta Bueno eu tô percebendo que vai ser da mesma forma, sabe? Então eu acredito que com muito apoio da mídia local, a gente vai conseguir sim lotar o auditório, a gente vai trazer grandes coisas para trazer o conhecimento, que com conhecimento diminui o preconceito Sim. e mais conhecimento, mais inclusão. Sim, com certeza. E já está aqui conosco a Ivânia Oliveira, ela também, que é uma mãe atípica, né, Ivânia? Seja muito bem-vinda aqui à nossa programação. E eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência, como tudo começou, como você identificou tudo isso, como é para você hoje ser uma mãe atípica aqui em Pimenta Bueno. Boa noite a todos. Então, o meu caso é diferente do deles, né? Porque no caso do meu filho tem o autismo regressivo, né? Ele fez tudo normal, que uma criança que não tem, né? Teve a evolução normal, só que aí depois o que ele sabia, o que ele fazia, eu vi que foi regredido. Não parou de falar, e aí começou a ter alguns toques, não queria pisar na areia, na grama, tipo assim, aí começou a ter a seletividade alimentar, né? Aí sim, o que ele já conseguia fazer, dá tchau, bate palminha, ele já não fazia mais. E aí, como eram umas características bem desconhecidas do que a gente costuma ver, eu comecei a jogar no Google. Pesquisar, né? Coisas de mãe. Buscar informação, aí né? foi batendo pro autismo. Eu falei, meu, o que é isso? Não, eu não Ele tinha sabia. quantos aninhos? E assim, foi indo e começou a regredir com quantos quando anos? eu comecei, ele tava com 1 ano e meio, por aí começou a regredir. Isso faz quanto tempo? Isso, hoje ele tá com 6 anos. Legal. Né? Ah, Aí então vem- chegou com 1 aninho e meio Uhum. e aí começou a regredir. Isso. E a Começou partir daí regredir. você começou a investigar. Sim, aí foi começar a investir. No início disse que era normal, né? Passei por muitos médicos, falaram, não, isso é normal. Talvez, né, não se adaptou a alguma coisa. Tem criança que às vezes é quietinho. Porque assim, ele era muito quietinho. Só que hoje é totalmente ao contrário. Hoje ele é muito nervoso, muito acelerado, né? Totalmente ao contrário do que era. E tem essa questão também, vai passar do tempo, eles mudam o comportamento demais. A criança que era calma, a criança que quase não chorava, hoje já é totalmente diferente. É perceptível, assim, é bem... Tudo dele É. perceptível. É por isso que é muito importante as terapias, porque as terapias como a intervenção ABA, que é um curso que nós vamos estar oferecendo aqui em Pimenta Bueno para todo mundo que quiser participar, é muito importante porque acaba, eu não digo que vai curar o autismo, porque não existe a cura, mas existe a forma de que a criança, com as intervenções, ela possa evoluir no quadro clínico dela. Ou seja, vai diminuir as birras, vai diminuir algumas ações da criança. Tudo por conta do devido acompanhamento, da devida intervenção. Por isso que é muito importante as terapias. Agora, o grande desafio que a maioria das mães atípicas, das famílias enfrentam é que nós não temos acesso a esse tipo de procedimento, porque às vezes no particular tem, mas às vezes falta até vaga, né? Não tem vaga no particular. SUS, nem pensar. No SUS tem também, porém é uma fila enorme, é uma fila gigante para o atendimento, né? Então assim, de fato é desafiador, né? E por isso que uma das coisas que eu tenho levado na minha bandeira, que eu defendo, é que quanto mais eu falo de autismo, mais eu vou chamar a atenção das autoridades. Por isso que eu quero expandir, o meu desejo como pessoa autista é expandir esses congressos regionais em todo o interior do estado de Rondônia. Porque eu tenho certeza, quem estiver assistindo a gente aqui lá do Cone Sul, lá de Cerejeiras, né, lá de Colorado do Oeste, de Vilhena, ali de São Miguel do Guaporé, de Seringueiras, lá nunca foi feito nada a respeito do autismo. Então eu sinto, assim como quando eu era pastor, eu tinha o meu rebanho de ovelhas, hoje eu sinto que eu tenho desculpa, gente. Eu sempre me emociono quando eu falo isso, porque é uma coisa que é uma paixão, né? Sempre foi a minha paixão cuidar de pessoas. Por isso que eu escolhi a minha primeira graduação dentro do que eu sonhei, né? Que era cuidar de pessoas.
E hoje eu sinto que Deus me deu a oportunidade de cuidar de um rebanho. Um rebanho que não é uma igreja. Um rebanho de famílias. Um rebanho de crianças, de pessoas que sentem na pele o que eu sinto na pele. E que faz parte do corpo de E Cristo. que faz parte do corpo de Cristo também, com certeza. Mas, além disso, eu sinto que, segurando um pouquinho aqui as emoções, né? Que eu tenho a oportunidade de expandir isso aonde nunca foi falado. A partir do momento que nós começarmos a fazer barulho, as nossas autoridades, os nossos governantes vão valorizar, vão olhar pra gente com outros olhos. Porque, infelizmente, nós temos... Eu não quero que essa conversa nossa aqui seja focada na parte negativa. Entende? Eu quero falar de coisas positivas, porque a negativa nós já conhecemos. O SUS não tem suporte. O SUS não oferece. Nós pagamos impostos, mas nós não temos o tratamento necessário para os nossos filhos. Isso é fato. Então, quanto mais barulho eu faço, mais eu vou incomodar aquele que está inerte pela causa do autismo. É isso que eu queria, na hora que você estava comentando aqui, de mãe para mãe, essa questão da gente ir pro Google, né? Não que o pai não faça isso, mas é porque a pesquisa, né? A gente tá ali com a criança, a gente tá ali cuidando, e aí é diagnosticado com isso, aí quando você se torna uma mãe atípica, você vai, né? Já vai pesquisar. Exatamente. Quando você começou a fazer essa pesquisa, que começou a aparecer e te dar sinais sobre o autismo, qual foi a sua reação ali? O que você fez? Assim, eu já sentia que tinha uma coisa errada desde a gravidez, né? Ali na hora do parto não foi fácil. Tinha algo diferente. Tinha algo diferente, o parto foi muito difícil. E assim, querendo ou não, eu percebi alguma coisinha, porque eu chamava ele não olhava, ele nunca respondeu. Aí eu até falei, não, ele não fala, até hoje ele tem 6 anos, ele não fala. Quando ele começou a falar as primeiras coisinhas assim, mas hoje ele já não fala mais nada. E aí a gente chamava, ele não respondia. Eu falei, ele não tá falando porque de repente perdeu a audição, alguma coisa. A gente fomos fazer, o médico falou, não, ele não tem nenhum problema. Aí foi onde que a médica falou assim, olha, isso aqui provavelmente seu filho é um autista, suporte 3, mas vai fazer uma investigação. Só que o Google já tinha me informado, mas só que assim, eu não tinha noção ali para que ia. Tipo assim, eu já tinha me preparado para a notícia, né? Mas só que aí a família não está, né? Porque sempre a mãe é mais assim, né? Sim, dramática, né? Sim. E aí tem aquela comparação, seu tio não sei o quê, seu primo não andou com quanto tempo, seu tio falou com 6 anos, aí começa a fazer aquela comparação familiar, né? Aquele histórico, né? Puxar o histórico das famílias. Eu falei assim, não, mas o coração de mãe tá falando que tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a fase, né, de passar ele com a neuropsicóloga para fazer as avaliações, e foi onde eu realmente tive o diagnóstico do autismo, né? E aí eu comecei o tratamento. Eu tô perguntando porque, assim, como a gente tem bastante gente nos acompanhando aqui, a live vai ficar salva, né, para outras pessoas também poderem assistir acompanhar depois, né? Isso. Porque às vezes eu sou muito leiga também nessa questão do autismo, nessas informações que a gente tem, às vezes, o que a gente sabe, ou o que passa na televisão, ou quando a gente recebe alguém aqui numa entrevista ou outra. Por isso que é necessário uma rede de apoio, porque nessa rede de apoio, as mães, elas se ajudam uma com a outra, porque a experiência da Ágata vai contribuir para uma mãe que está começando agora nessa caminhada. E talvez então, alguma que está assistindo possa identificar, né? É uma corrente do bem. Talvez na minha família tenha, ou até os meus próprios filhos, eu posso começar a tentar identificar uma coisa ou outra para ficar mais atento, né? Para que isso gere... conscientização. Isso, né? Que seja mesmo conscientizado através desses relatos. Você teve o luto também, assim como a Ágata? Não. Não? Você aceitou assim de primeira, né? Sim. Você vem. Eu acho que a gente deve um pedido de desculpas aí, principalmente eu que sou da década de 90. Eu acredito que a gente fez muito bullying com amigos de escola que tinham isso. Eu acho que a gente deve pedidos de desculpas a crianças que ficavam no fundo das salas de aula, que quase não se comunicavam, que nós puxávamos o cabelo, fazíamos muitos tipos de humilhação. E eu acredito que nós somos adultos hoje, e eu estou tendo aqui uma chuva de aprendizado, e eu acho que é numa mesa dessa, em aberto, que a gente tem que reconhecer que a grande maioria de nós, sem saber, é claro, sem saber,
mas que a gente deve muitas desculpas à sociedade, a muitos amigos meus. Eu tinha um amigo de escola, que ele era o Diogo, que depois de muito tempo a gente se encontrou e ele sofreu muito. E esse que vos fala aqui, que era um dos bagunceirinhos da sala, juntamente com outros bagunceirinhos, eu acho que eu falo isso para minha esposa. Eu falhei muito, mas a gente não tinha essa noção. Hoje a gente tem, hoje a gente pode levantar essa bandeira, hoje a gente pode falar. Ensinar E eu acredito que esse curso, a finalidade não é só para mães atípicas, pais atípicos aí no caso, mas serve para mim que não tenho autismo, mas que eu preciso ter uma consciência social, principalmente porque essas pessoas, elas precisam ser inseridas, nós precisamos conhecer. Preste atenção que eu não sabia para que servia O colar. esse colar, eu não tinha noção. Se eu visse por aí, eu não teria noção disso. Hoje eu estou tendo mais um aprendizado e fica aqui dados os meus pedidos de desculpas a amigos, e eu tenho certeza que a maioria da audiência que não é pai ou tem algum irmão que não conhece do caso, certamente que cometeu muito bullying com eles. E eu acredito que esse movimento que a gente está iniciando aqui no interior do estado de Rondônia, eu acredito que ele vai trazer esse tipo de conscientização, né? Não somente nesse ponto que ele está citando aqui, que eu acho interessante, né? Porque eu também sofri muito bullying, tanto na minha infância como na minha adolescência. E eu não compreendia a mim mesmo, e as pessoas também não me compreendiam. Então, por isso, hoje eu não julgo quem brincou comigo, né? Porque eu era tão bobinho que eu ria junto. Eu ria junto, eu não tava nem aí, na verdade, né? Eu entrava junto na brincadeira, né? Interromper rapidinho, Sim, mas é pode. por isso que eu cobro muito dos pais. Sentar com os filhos desde pequenininho Sim. e começar a Conversar. falar a diferença. Isso. Para que isso não continue acontecendo. Que se você ensinar ali a criança nos seus primeiros anos de vida na Sim. escola, não vai gerar isso futuramente. Exatamente. Porque assim, um bullying que você faz com o autista hoje leva aquele autista a cometer suicídio, Exatamente. a depressão. Dependendo né? do grau, da situação que ele está vivendo, né? Sim. É verdade. Então é bem difícil assim pra gente ver as coisas hoje acontecendo. E dentro de uma sociedade que a gente tem comportamentos diversos, nós somos diferentes em muitas coisas, em raça, em religião, o que em eu vejo questão... muito, aonde às vezes os Verdade. lugares que eu vou, né, ou até mesmo na escola do meu filho, crianças com características que os pais não conseguem perceber. Porque, tipo assim, mas o meu filho é bem desenvolvido, uns tempos pra cá, começou a ficar pirracento, começou a fazer isso, começou a fazer aquilo, começou a ficar enjoado por causa Ou da não comida. aceita, né? Porque o meu teve uma época que só comia comida amarela, só queria banana porque a casca era amarela, só queria roupa amarela, só queria brinquedo amarelo, né? Ficou uma fase assim. Aí até hoje ele é seletivo assim, a comida dele é arroz, feijão e carne. Tem que ter a carne no prato, não importa que tipo de carne seja, mas se não tiver ele não come. Olha. E aí eu vou falar assim, mas deixa sem pra ver, com fome pra ver se não come. Não come, gente. Uma Olha. pergunta de um ignorante. Por que nível 3? Porque é um nível mais grave, mais grave. elevado. E tem a ver mais... com essa ideia do regressivo? Também. Também. Legal. Também. Tem gente mandando mensagem aqui a respeito do curso. O Alessandro tocou no assunto. A tia Kelly colocou aqui, né? Eu quero participar desse curso. E aí você já ok. traz informações pra Isso, gente a respeito eu desse quero curso. aproveitar. Como vai participar, Sim. quem pode participar, Sim. quando vai acontecer. Eu queria aproveitar agora esse momento, porque tudo que a gente conversou até agora, por mais que o tempo passa bem rápido, né? Já vi que já tá, assim, próximo das 21 horas, mas assim, tudo que a gente conversou até aqui, até esse momento, tanto na minha fala, como na fala da Ágata, como na fala da Ivânia, é basicamente um assunto, né? Um assunto que vai ser muito pertinente e vai ser, com certeza, falado e tocado e mencionado muito durante o nosso congresso. Então eu gostaria de aproveitar agora, se o pessoal da produção puder colocar aí, agora oficialmente, aqui em Pimenta Bueno, hoje dia 15 de agosto, eu como fundador da fundação, melhor dizendo, da comunidade autista de Rondônia, tenho a alegria e o prazer de fazer o lançamento oficial do congresso. Esse é o curso, eu queria a outra imagem, por gentileza, do congresso. O curso, ele acontece simultaneamente, né? Mas não sei se tem aí a imagem. Do congresso, deixa eu ver aqui. É uma imagem do cartaz Essa oficial. daqui?
É essa mesmo, se puder. Tá, ele vai colocar lá. Coloca aí pra gente, mas Enquanto isso, eu vai vou tá- falar, coloca vou do curso, falando, já né? que o pessoal mandou mensagem Ok. aqui. É porque para eu falar do curso, eu teria que começar pela linha de pensamento do Congresso. Mas assim, como eu estava falando, eu tenho a alegria de trazer aqui para Pimenta Bueno. E até assim, para fazer um gancho enquanto o pessoal da produção está preparando ali o cartaz oficial, de perguntar para minha amiga Evânia e para a Ágata, porque foi bem interessante a maneira que eu conheci elas. E eu conheci elas lá em Ji-Paraná. Elas foram para Ji-Paraná para participar do congresso, da primeira edição do congresso que eu estava organizando, né? E eu não conhecia as meninas. Elas simplesmente vieram, falaram comigo, falaram, nós somos de Pimenta Bueno, a gente conhece. Aí a Agatha, eu te conheço de algum lugar, eu já te vi em algum lugar lá em Pimenta. Aí eu falei, eu morei em Pimenta. Eu conheci a minha esposa lá e tal. E aí, depois disso, a gente conversou, né, meninas? E aí foi a necessidade, a ideia, vamos levar para outras cidades, vamos levar para Pimenta Bueno. Eu queria que você comentasse como foi, como que chegou até vocês. O cartaz. Tá aí, gente, tá aí o cartaz. Mas, Evânia, como que chegou a informação para vocês do Congresso Regional em Ji-Paraná? E como que saiu assim a ideia de vocês saírem daqui de Pimenta Bueno e irem para outra cidade para assistir um congresso, e depois vocês acabaram me abordando, a gente conversou e aí pintou essa ideia do congresso aqui em Pimenta. Conta pra gente. Primeiramente porque aqui em Pimenta não tem nada voltado a isso, né? E igual eu falei, a gente busca informação aonde a gente pode ir. E a gente viu pelas redes sociais da doutora Lohane, né? O convite, sim, né? Aí a gente olhou, fez a inscrição tudinho, até na última hora quase que a gente não vai. Mas a gente, mesmo assim, deu certo pra gente ir. E chegamos lá, nós vimos que realmente o negócio funciona. É diferente do que a gente é acostumado ver, só palestra, assim. E a gente gostou. E no outro dia foi melhor ainda. Eu falei, não, Pimenta Bueno precisa de um negócio desse. E ele lá na correria, eu fui lá e expliquei pra ele a situação. Eu falei assim, quais são as chances de você ajudar a gente a fazer um congresso desse lá em Pimenta Bueno? Foram ele falou, elas todas. que no caso tiveram essa Né? iniciativa, né? No meio da correria toda, ele deu atenção pra gente. E aí nós pegamos, trocamos o contato. E no outro dia, na segunda-feira, eu mandei um bom dia. Pela hora que eu mandei o bom dia, daqui a pouco ele já mandou o projeto todo. Eu já tinha tudo pronto. Na verdade, Mandou o eu tenho projeto tudo todo. pronto, né? Legal. Só chegar na cidade, qualquer cidade do interior do estado que tiver ali um auditório com capacidade de até 300 pessoas, eu consigo organizar. Eu consigo levar todo o congresso, estrutura montada para qualquer lugar. Nós já tinha tentado fazer uma aqui, só que o suporte que a gente teve não dava. Eu ia perguntar isso, buscou algum apoio aqui no Não município? tivemos um suporte. Na verdade, não deram credibilidade, porque eu não, assim, eu acho que também por uma coisa que nunca teve aqui, né? É inédito, né? E aí eu falei assim, não, vamos trazer de fora, porque vai funcionar, e a partir desse o negócio vai mudar aqui. Vai trazer visibilidade pro município, né? Questão assim, eu procurei, Informação. né? Assim, tentamos até, né? Procuramos, tipo, uma parceria com a Secretaria de Educação, envolver os órgãos, assim, só que aí ele é muito mais extenso, assim, existe muito mais sacrifício, esforço e conhecimento do que a gente imaginava, né? Aí nós vimos que aqui nós não ia conseguir se nós não tivéssemos conhecido ele. Deus faz umas conexões, né? Aí deu ele certo, começou né? a mandar coisa, aí eu comecei a falar com ela, eu falei assim, você tá vendo a gravidade disso aqui? Nós nunca ia conseguir trazer um congresso desse pra cá, dessa forma, né? Aqui em Pimenta vocês têm um grupo de mães que Temos, participam, que se A reúne. Amapib. É isso? A Amapib, é uma associação. Temos ali, O que nós- significa Amapib? Associação de Pais e Amigos do Autista. É uma Legal. associação que nós criamos aqui também. Em cada município do interior do nosso estado, existe uma associação. Praticamente em quase todas as cidades aqui do interior existe uma AMA, que é chamado de AMA, né? Que é a associação e tal. Então, agora Peraí, a Agatha acho que vai fazer a imagem do lançamento, aí a gente abre aqui sim, para você verdade, fazer o lançamento vamos lá. oficial. Muito bem. Então, Agatha, tá gravando? Muito bem, estamos aqui em Pimenta Bueno. Eu sou Diógenes Oliveira, idealizador desse projeto, aonde a gente quer levar conhecimento, informação, porque quanto mais informação, mais inclusão, e a causa do autismo é gigante e nós podemos fazer muito mais. Então eu estou aqui hoje, oficialmente, dia 15 de agosto, para dar o pontapé inicial
para o 2º Congresso Regional sobre o Espectro Autista aqui na cidade de Pimenta Bueno. Vamos dar uma salva de palmas aqui? Simbólica, né? É isso aí. E aí eu tenho para apresentar para vocês, acredito que o pessoal que tá em casa já tá vendo na tela já o cartaz? Tá aparecendo. Ok, então eu vou aqui apresentar para vocês dia 20 e 21 de setembro. Nós vamos iniciar ali às 19 horas na sexta-feira com a abertura. Nós vamos ter também 3 palestras. No sábado pela manhã a partir das 8 horas e no sábado pela tarde a partir das 13h30 até as 16h30. 300 vagas limitadas, né? Inscrições até o dia 15 de setembro. Local: Centro Cultural de Pimenta Bueno. Ali o pessoal que vem de outras cidades, né? Avenida Presidente Dutra, 1007, bairro Pioneiros, fica aqui no local bem centralizado aqui do município, né, aqui da cidade de Pimenta Bueno. Isso. E eu quero apresentar para vocês os nossos convidados, os nossos parceiros da causa autista. Nós temos ali o Dr. Wendel Jânio, que ele é psiquiatra, né, e ele vai estar trazendo um tema muito interessante. Quem é que eu não estou conseguindo ver aqui? Eu vou tentar puxar aqui na minha imagem, mas ele está trazendo um tema interessante, aonde ele aborda esse assunto aqui, ó, que diz assim: quem dá suporte também necessita cuidados. Super interessante esse tema, né? Nós temos também a Michele de Lima, ela é terapeuta ocupacional, e ela vai trazer o tema que diz assim: principais intervenções da terapia ocupacional para autistas. Aí nós temos a fonoaudióloga, que é a Lindimara Moreira, que traz o tema entendendo a importância da especialidade no TEA. Deixa eu só ver isso mesmo? Isso. É isso mesmo, especialidade no TEA. Temos a doutora Lohane Lopes, que é de Cacoal, né? Ela é pediatra e ela vai trazer o tema comorbidades no autismo, né? E aí nós temos a parte jurídica. Nós temos ali 2 advogadas de fora. Nós temos a doutora Elenir Luz e a doutora Ana Caroline, que é de Rolim de Moura. Doutora Elenir Luz, ela é da área, né, onde cuida da parte de benefícios sociais para o autismo. Esse é o tema dela. E ela já trabalha com o público de famílias atípicas ali na cidade de Cacoal. Sim. E temos a Ana Caroline. A Ana Caroline, ela é de Rolim de Moura, né? E ela está trazendo um tema muito interessante, que é tratamento médico versus rol do ANS, direito do beneficiário e o acesso à saúde. Isso é um tema muito atual, porque muitos têm o plano de saúde e às vezes o plano de saúde nega o tratamento terapêutico para a criança autista. Então ela vai falar sobre os direitos dentro dessas questões dos tratamentos, das terapias, tanto no privado como no público, né? Temos também ali eu estou trazendo um tema interessante, que é o autocuidado, né? O autocuidado e saúde mental para os pais atípicos. É o tema que eu acabei de citar agora há pouco, né? Uhum. A importância do autocuidado de pais atípicos. E nós temos também de Vilhena, nós temos ali a Sabrina Sayuri, ela é nutricionista, e vem aí um tema bem interessante também, que ela vai falar sobre a seletividade alimentar no TEA, né? Ela vai falar tanto para questão de seletividade no TEA para crianças e para adultos, né? Ela vai estar trazendo esse tema. E nós temos um trio pedagógico, que é a Késia Costa, que ela é psicóloga. Nós temos também a Cleia Leal, que ela é psicopedagoga. E temos também a Marli Rodrigues, que é neuropsicopedagoga. E as 3, elas vão abordar um tema que é poder da conexão. Perdão, deixa eu ver se é isso mesmo. Poder da conexão, ciência e espiritualidade. Então, elas vão abordar esse tema dentro da formação educacional, contendo aí a questão da conexão, a ciência e a espiritualidade. Legal. E aí, a inscrição é até o dia 15 de novembro. Setembro. Novembro não, setembro, é isso mesmo. Isso. 15 de setembro.
E nós temos também aí o curso de aplicador ABA, tá? Aí esse curso, já eu vou pedir para nossa produção poder passar o próximo, não passa ainda, mas em seguida eu vou falar mais informações a respeito, mas o curso, ele tem certificação de 10 horas, de horas complementares, tá? São vagas limitadas, São vagas limitadas, 150 vagas. O local do curso vai ser ali na Câmara Municipal, aqui de Pimenta Bueno. Vai acontecer no sábado e no domingo, das 8 até as 11h30 da manhã. O congresso também tem vagas limitadas. O congresso são 300 vagas limitadas, né? Lembrando que aquela pessoa que vai fazer a inscrição tanto para o congresso como para o curso ABA, ela vai receber uma certificado de 8 horas do congresso e 10 horas do horário de sábado apenas. Entendi. Né? Que a gente não conseguiu separar, então a gente vai ter que fazer simultâneo. Então vai estar acontecendo pagamento no QR Code, nós vamos disponibilizar também no material impresso. Esse material que vocês estão vendo aí na tela é o material digital, né? Nós temos também um material impresso, vamos ter panfletos, vamos ter cartazes e nós vamos distribuir em toda a região aqui, né? Certo. E aí nós temos o valor também de R$65, que é o curso de aplicação ABA no modelo Denver, né? Que vai acontecer no sábado 22 e no domingo, perdão, no sábado 21. Tá no outro cartaz. Isso, e no domingo 22. Embaixo aqui, eu não vou citar todos, mas são os nossos amigos parceiros que estão nos ajudando com a divulgação desse evento e a organização, né? Eu coloco sempre as mídias, as entidades, as empresas locais. Nós temos ali emissoras de Espigão do Oeste, emissoras de Rolim de Moura, temos aqui emissoras de Pimenta Bueno, temos também ali agências de marketing. Então nós temos todo um exército aí de mídia que vai estar de maneira gratuita nos apoiando nessa causa, porque eles entendem e eles abraçam assim, sem nenhum fim lucrativo, porque de fato todo esse evento também não tem fins lucrativos. É claro que não se dá para organizar um evento apenas de gratuito, tem que ter algum tipo de gasto, até porque a gente vai trazer prêmios, a gente vai sortear prêmios, a gente vai oferecer coffee break, a gente vai oferecer certificado, material, então tem muita coisa que a gente vai realmente precisar. E são valores acessíveis. Que geram custo, né? Que geram custo e tudo mais, né? Agora pode passar a próxima imagem, que é também uma grande novidade que a gente está trazendo, né? Que é o curso, né? Especificamente o curso de aplicador ABA. E aí, esse é o curso de aplicador ABA. Nós temos ali as duas aplicadoras, né? Nós temos a doutora Ediese Boldride e também temos a doutora Amanda Malhada. Elas são da clínica de acolhimento interdisciplinar, é uma clínica especialista, né? Onde elas estão trazendo aí para a Pimenta Bueno, em parceria com o Congresso Regional, o curso de aplicador ABA com estratégias naturalistas embasadas pelo modelo Denver. É um modelo inovador, recente. A doutora Ediese, ela se eu não me engano, uma das principais aqui do estado de Rondônia com certificação para aplicar esse curso e ensinar outras pessoas, né? E aí tem toda a questão ali do certificado de 10 horas, onde que a pessoa ela vai poder utilizar esses métodos para poder aplicar tanto no seu âmbito doméstico, como também trabalhar com profissionais da área, né? Eu vou aproveitar, eu quero aqui só passar algumas informações a respeito do curso. Por quê? Porque esse curso, ele é algo novo que nós estamos trazendo dentro do projeto do Congresso. Em Ji-Paraná, eu não ofereci o curso. Agora, nos próximos congressos, que daqui a pouco eu vou citar a agenda, né, dos próximos congressos, nós vamos estar oferecendo o curso ABA, né? O curso de aplicador ABA. Só para lembrar que esse curso tá de graça, viu, né, Jorge? Comparado ao que tem aí no mercado, nós estamos oferecendo um valor de inclusão. Eu sempre penso que se eu tenho que oferecer algo para as pessoas, que seja algo acessível. Sim. Porque é onde todos podem acessar, todos podem buscar o conhecimento de uma maneira igual.
Porque às vezes a pessoa que tem um poder aquisitivo um pouco melhor, ela tem condições de poder investir melhor, ela tem condições de poder buscar mais conhecimento. Agora, uma pessoa que de repente não tem uma condição financeira tão favorável, ela fica meio que limitada ao conhecimento. Então, a iniciativa do Congresso Regional é trazer inclusão até mesmo nessa área, né, de participação. Eu gostaria aqui, só de ler aqui rapidamente, as aulas elas são baseadas na abordagem da análise do comportamento aplicado, no caso o ABA, né? O Denver é uma intervenção que é chamada, tem aqui a sigla em inglês, que é o ESDM, né? Considerado pela revista Times como uma das mais importantes descobertas da área médica na última década, dentro do autismo, né? O curso ele possui 10 horas de conteúdo transformador com profundidade teórica, técnica, exemplos práticos para que os alunos possam aplicar e fazer a diferença real no desenvolvimento e reabilitação de crianças com autismo. Olha que interessante. Você vai aprender na prática como eliminar comportamentos inadequados, tipos, né? Estereótipos e eliminar comportamentos, né? E também ampliar o repertório das crianças com autismo para falar, para brincar, para interagir. O foco desse curso, né, é a análise do comportamento das crianças e a intervenção aplicada aos ambientes naturais, como a sua própria casa ou a sua escola. Então, gente, de antemão, eu quero dizer para vocês que é um projeto que tem tudo para ser um grande sucesso aqui na cidade de Pimenta Bueno. Como eu posso fazer a minha inscrição? Vamos lá. É isso que eu ia perguntar aqui. Nós vamos disponibilizar através das nossas redes sociais e através também das mídias, né? Nós temos parceria aqui com emissora de rádio, nós temos parcerias com emissoras de TV, e aí nós vamos estar divulgando a partir de amanhã, né? Eu vou soltar todo o material que nós temos de publicidade, aonde as pessoas vão entrar no site do Simpla, e lá no site do Simpla, deixa eu ver se eu localizo aqui o site. E você vai entrar no Simpla e lá você vai fazer a sua inscrição e o pagamento. Pagamento Pix, pagamento no boleto, pagamento no cartão em 12 vezes. Você vai receber um ticket com um código de barra. E esse código de barra vale um sorteio. E esse código de barra é para você fazer o check-in na entrada do congresso. Lembrando que são 2 eventos. Então, tanto o evento do curso, ele está numa página à parte e o congresso também está numa outra página, mas a gente vai disponibilizar tanto dentro da página específica do congresso, vai estar também o link de acesso para a inscrição ao curso ABA. E né? tem um Instagram também aqui da comunidade, né? Que é comunidade_TEA. Isso, comunidade TEA, que é a comunidade... E por lá também tem várias informações, exatamente, né? Que é a nossa... Através das redes sociais da comunidade autista de Rondônia, a gente vai estar divulgando. Então, certo. assim, a gente vai expandir agora a questão da publicidade. Hoje é só o lançamento. Temos preparado materiais visuais, digitais e também impressos, aonde a gente vai chegar até Cacoal, até Alta Floresta, Rolim de Moura, São Felipe, todas as cidades aqui próximas de Pimenta Bueno. Então, Pimenta Bueno vai ser a capital da inclusão social. Pimenta Bueno vai ser a casa do conhecimento nesse final de semana, que será muito, para mim, vai ser muito importante, porque a partir desse momento, as pessoas vão começar a ficar mais conectadas, vão conhecer mais, vão entender mais e vão respeitar mais ainda a nossa causa. Né? Porque isso não é vitimismo, isso não é frescura, isso é buscar algum meio, né, de poder fortalecer a causa, o conhecimento, né? Então, através de cursos como esse, através de congressos como ali, às vezes a mãe vai gastar ali numa consulta com um profissional de saúde, uma consulta de R$500, de R$400, ali ela vai pagar R$55 e ela vai ter ali como se fosse um Netflix de vários conteúdos, aonde que ela poderia estar ali frente a frente com um clínico, onde ela vai ter que investir, e ali apenas com um investimento bem pequeno ela vai poder receber todo o conhecimento que ela poderia gastar com vários e vários profissionais, porque ali nós temos profissionais credenciados, viu? São pessoas sérias. Então ali você já vai ter um pediatra, você já vai ter um fonoaudiólogo,
ali você já vai ter um psiquiatra, ali você já vai ter um pedagogo. Agora você junta todos esses atendimentos, ia sair mais de 3 mil, 4 mil reais as consultas aí com todos esses profissionais. E o Congresso oferece a um preço acessível para todos. Na verdade, é um grande benefício, né? Um grande benefício. Então, para a gente encerrar aqui a nossa participação, quero deixar o espaço em aberto aqui para vocês fazerem um agradecimento. Aqui tem bastante gente comentando, bastante gente participando aqui conosco nos comentários. A live vai ficar salva, então mande para outras pessoas também depois, né, para obterem toda a informação que foi passada aqui. E eu quero deixar aqui também, tá a Cristiane aqui, a Uliana também, que está junto conosco. Já chegamos aqui ao final do nosso podcast, mas vou deixar aqui o espaço em aberto para vocês fazerem as considerações finais e os agradecimentos a toda a população pimentense e região. Quero deixar um agradecimento a toda a diretoria da Amapib, a Miriam, né, que não está aqui, mas ela dá todo o suporte lá com a gente. E ao Jorge, né, por ter escutado lá duas malucas que chegou lá em Foi atraso. engraçado. Elas chegaram em mim assim, a gente quer tirar uma foto com você. Aí a gente tirou as fotos, aí no meio da foto elas começaram a me abordar. Você não quer ir lá pra Pimenta Bueno? Não, vamos lá pra Pimenta. Eu lembrei da história de Esther da Bíblia, hein? Coragem e ousadia. Tiveram coragem e ousadia para conseguir trazer ela isso. falou bem assim, será que ele vai? Eu falei, não, nós já tem, vamos lá se humilhar, porque... Aí deu certo, né? Aos grupos de apoio que a gente tem, Instagram, WhatsApp, e olha, né? tem muita gente de fora muito animado pra vir pra Pimenta, viu? O pessoal de Rolim de Moura demonstrou. Vamos fazer um barulho aí até o dia 15, Cacoal, até o dia 20 de setembro. O pessoal ali também. Aqui tá a camiseta, essa é a camiseta que a gente vai estar. A gente vai ter exposições também, tá? Legal. A gente vai ter uma Isso aqui feira. vai estar vendendo no dia? Isso, a gente vai ter as camisetas personalizadas, a gente vai ter pulseiras, a gente vai ter vários produtos, abafadores de som, a gente vai ter vários produtos, brinquedos pedagógicos, a gente vai ter ali uma mini feira para poder, tudo que é relacionado ao... Isso aqui é para venda só no dia ou isso aí já está para venda? Não, é somente a pronta entrega no dia. A gente vai entregar tudo, vai ser a pronta entrega. Se tivesse, eu já ia comprar porque eu ia apresentar o programa pra você. Pois é. Mas olha, se tiver pronto antes, já dá para... Dá que eu apresento a semana inteira, eu faço um grito, apresento de pé. Tá certo. Mas, queridos, eu fico muito agradecido pela oportunidade. Aqui pego as palavras da minha amiga de gratidão mesmo pelo espaço. Se não fosse os meios de comunicação da cidade, se não fosse as mídias dando esse suporte pra gente, a gente não ia poder levantar essa voz. Então vocês estão dando essa plataforma, vocês estão levantando essa bola pra gente, a gente fica muito agradecido. A gente espera também que tenha um retorno comercial, sim ou sim tem que ter, e vai haver esse retorno comercial, porque toda a região vai saber que a Pimenta Bueno tá tendo esse apoio, né? E a gente vai receber muita gente de fora, né? Então, assim, vai ser tremendo. E eu espero ter outra oportunidade de voltar aqui em Pimenta Bueno, até antes da programação, pra gente poder fechar tudo certinho, com chave de ouro e dizer, tal dia vai começar. Estamos aqui para dizer que já estamos com tudo, as vagas todas preenchidas, não tem mais vaga, acabou, quem fez. Se encerrou muito rápido. Né? Pois é, essa vai ser uma bênção poder falar do congresso para vocês aqui. Eu acho que é muito assunto, a gente vai precisar aí mais fazer uns 15 podcasts. Uma série, né? Porque é muita peça, eu acho que vários episódios. A gente iniciou o podcast falando a respeito de ser um grande quebra-cabeça, pra gente enxergar o todo, a gente tem que ir juntando as peças de cada vez. Acredito que não vai dar pra conversar hoje, mas eu queria falar na sexta-feira, eu acho que você vai estar no Fala Pimenta. Vou estar aqui até sexta-feira. Fica aí o convite ao pessoal aí do nosso na TV, Fala né, Pimenta, caso, né? na TV. Isso, vamos ter um espaço de tempo. Eu vou receber o Diógenes no Fala Pimenta e eu queria falar sobre a espiritualidade e a questão da inclusão nas igrejas, essas questões. Isso, exatamente. Que eu acredito ser essencial, até porque eu sou pastor de igreja. Que interessante. E eu tenho um jovem esses dias, hoje ele tá lá no Paraguai, eu vou mandar isso aqui para ele tá no Paraguai, ele tem um espectro autista de nível 1. É o que eu tenho, né? E ele tinha um problema muito grande de ficar em lugares com muitas pessoas. Ouvir música. E as pessoas, tanto que ele é muito inteligente, ele se formou em TI.
E ele foi trabalhar numa grande empresa, mas colocaram ele numa sala com 20 pessoas. Nossa, aí Não tem, né? conseguiu. E ele ficou muito mal, Adaptação, muito né? mal, muito mal. Tiveram que separar ele. Uhum. E aí ele estourou, explodiu, se formou e tal. Ele é muito inteligente, mas ele sofria muito pela questão antissocial. realmente. De fato, essa inclusão, né? É claro, eu não vou me delongar, mas essa inclusão dentro das igrejas é algo muito novo ainda. Há muitas igrejas que estão se adaptando, isso é muito bom, né? Legal. Muitas igrejas, eu faço parte da igreja adventista, né? E lá, uma vez eu cheguei numa determinada igreja e lá eles tinham tipo uma prateleira onde tinha lá colares e tinham abafadores de som. Ou seja, a mãe, tipo a Ágata, chega lá com os filhos dela na igreja, visitando a igreja, né? Às vezes não é membro da igreja, mas tá visitando e tal. Ela pega os abafadores da igreja e coloca nos filhos. Tem a oportunidade de ficar mais É inclusão, tranquilo né? ali. Aí tem a sala também, uma sala especial lá na igreja, que tem um vidro assim, sabe? Aí as mães, quando a criança começa a entrar em crise, começa a chorar, gritar, as mães vão para dentro dessa sala. Essa sala é climatizada, é uma sala toda sensorial, aonde ela consegue, através do vidro, ela assiste o culto, a programação da igreja e ao mesmo tempo fica ali meio que cuidando do filho. Então, Legal. muitas igrejas, viu, amigo, têm se adaptado. Isso é um movimento, eu não falo somente pela igreja adventista, mas eu falo de outras Claro. igrejas que eu conheci Claro. e que eu vi, né? Claro. Tanto nesses movimentos aí que estão incluindo, é muito importante. Eu tenho uma certa prioridade e uma certa autonomia de conhecimento mesmo, falando isso, porque eu fui pastor durante muitos anos, mas não se falava muito dessa inclusão. Isso é muito recente, sabia? É muito recente mesmo. Legal. Foi logo depois mesmo desse boom que deu do autismo, que as igrejas evangélicas, igrejas católicas, todas elas começaram a se adaptar. E isso é algo muito bom, é muito positivo. E vai ser um prazer lá no Fala Pimenta, né? Eu posso falar aqui na câmera? Fala aí, Ó, convida. Fala Pimenta, sexta-feira, qual o horário? A partir das 11h30. A partir das 11h30 eu vou estar aqui em Pimenta Bueno. Pimenta Bueno que me ensinou a dirigir, viu? Eu tirei a minha carteira de motorista aqui numa autoescola, aqui em Pimenta Bueno. Fiz muita barbeiragem ali, ali perto ali da fábrica da Cairu ali, sabe? Naquela região que o pessoal anda de carro. E aqui eu tenho uma história muito bonita, sabe? Tenho amigos, né, aqui de Pimenta Bueno e é sempre bom estar aqui. Gente, de verdade, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e a gente vai se encontrar mais vezes. Vamos falar Com mais certeza. a respeito desse tema tão importante. Eu já quero garantir minha vaga. Assim que abrir, 2. já estamos dentro. Ok. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês que mandaram mensagem, que estão aqui conosco. Tem gente aqui participando ainda até agora. Acho que por último aqui a Edneia Rodrigues, que também mandou mensagem para nós. Muito obrigado pela participação de todos vocês, por estar conosco aqui até agora, né? Já é 21h32. Mas que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E nós voltamos numa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Amém. Até lá.